Você já conheceu alguém que disse assim: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Essas pessoas, elas demonstram com essa palavra uma certa sabedoria. E qual? O que eu digo, você pode cumprir porque está correto. Mas se você me tomar como modelo, você vai se perder. Quando eu falo que demonstram uma sabedoria, porque com isso elas já declaram que são maus exemplos. Está cheio de pessoas dentro e fora da igreja que o seu discurso não é alinhado com a prática. Elas dizem uma coisa, mas na hora de fazer, fazem totalmente o contrário. Para o cristão, isso é terrível, porque Cristo nos constrange a não somente ser pregadores do evangelho, mas sermos cumpridores do mesmo. Jesus disse para a multidão que elas deveriam ouvir e cumprir o que os fariseus falavam, mas não deveriam se comportar como eles se comportavam. Se você ainda não leu o capítulo 23 de Mateus, por favor, leia. É um dos grandes discursos proferidos por Jesus e ele foi inteiramente entregue aos fariseus. Ali ele condenou a hipocrisia. Ali ele condenou a postura inadequada que eles tinham nos bastidores. Não era em público, não. Muitos cristãos pensam que devem viver como cristãos somente em público e a vida privada eles acabam então envergonhando ao Senhor. Nós precisamos entender que, dependente de ser na vida pública ou privada, nós devemos viver como cristãos. Até porque Deus está presente em todos os lugares. E em todos os lugares ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diante disso, surge uma pergunta: como aliar o discurso à prática? É muito simples. Quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus e procurarmos vivê-la, nós conseguiremos aproximar as nossas práticas do nosso discurso. Nós não somente pregamos a verdade, nós também vivemos a verdade. O evangelho não é como uma carga que nós colocamos nas costas dos outros para que eles possam carregar. O evangelho, na verdade, é um fardo que nós carregamos. E quando falamos fardo, nós não estamos falando no sentido pejorativo. Até porque Jesus, em Mateus 11, 28, disse assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, nós demos para ele o fardo do pecado e ele nos deu o fardo do evangelho. Fardo esse que o apóstolo Paulo declarou dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Quando Paulo disse isso, não é porque Deus iria cobrar do apóstolo Paulo se ele não pregasse o evangelho. É porque Paulo havia entendido que se ele foi alcançado de graça, por que não compartilharia a mesma palavra para que outros também fossem alcançados pela mesma graça? Então, o próprio evangelho que nos libertou e nos salvou nos constrange a compartilhar o mesmo evangelho. É por isso que o mesmo Paulo diz que nós, além de sermos reconciliados com Deus através de Cristo, recebemos também o ministério da reconciliação. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema do trimestre é a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. No entanto, chegamos à lição de número 1, estamos começando o ano. Eu quero desejar a você um excelente 2025 e que estejamos juntos aí durante todo o ano, se o Senhor nos permitir. A lição de hoje tem por título Um convite à autenticidade. E o que faremos durante todo este trimestre? Nós iremos focar na carta de Tiago. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor, superintendente de EBD, e estou aqui para auxiliar você a preparar a sua próxima lição. Quero agradecer às pessoas que estiveram conosco em 2025. Os professores dos jovens foram muito importantes aqui, deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, participando, foi tudo muito bom. Por isso, eu quero que você que está aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Quero dar a você a liberdade para comentar, o espaço aqui é seu, estou aqui para te ajudar. Abaixo está o meu Linktree, é o link que lhe dará acesso a tudo que produzo. Cursos, e-books, olha, seja mais abençoado,
do que você já está sendo aqui na pré-aula. Também se dá o link do grupo Sala dos Professores EBD, é um grupo em que semanalmente professores e superintendentes de todo o país compartilham conteúdos. Está faltando você lá, então clica e entra, por favor. Vamos ao que mais nos interessa, a lição que tem por título um convite à autenticidade. Como eu disse, o objetivo é nós focarmos na carta de Tiago. Vamos primeiro descobrir que Tiago foi esse, porque a Bíblia nos fala de alguns Tiagos. Por exemplo, Tiago, irmão de João, e neste caso aqui, Tiago, irmão de Jesus. A gente sabe que esse Tiago aqui não é irmão de João. Por quê? O Tiago, irmão de João, morreu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, decapitado, no mesmo momento ali em que Pedro foi preso e logo depois solto. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Aí você vai falar assim, mas professor, os irmãos de Jesus não censuravam ele, não acreditavam nele, como este então escreveu uma epístola? Pois bem, você está certinho. A questão é que depois da morte e ressurreição de Jesus, esse Tiago se converteu. Não só ele, mas Judas também, que nos escreveu a carta que está ali, ó, coladinha com o Apocalipse. Então nós temos aí no Novo Testamento 2 epístolas escritas pelos irmãos de Jesus. Nós nos concentraremos neste trimestre nos ensinos de Tiago. Essa carta foi escrita aproximadamente entre 45 e 49 depois de Cristo. O Tiago, irmão de João, morreu pelo menos uns 5 ou 6 anos antes. Então, na metade do século, ou seja, quase 20 anos depois da ressurreição de Jesus, Tiago resolveu escrever. Tiago se tornou uma figura importante na igreja. Aos Gálatas capítulo 2, ele é mencionado ao lado de João e Pedro como sendo uma das colunas da igreja. Paulo disse isso, então ele se tornou uma figura importante, tão importante que presidiu a primeira reunião, o primeiro concílio na igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É ele que bate o martelo lá por último e diz assim, ó, o Espírito Santo decidiu, nós concordamos com ele e os gentios terão que se comportar dessa e dessa maneira. Então ele desenvolveu na igreja um papel fundamental. A carta de Tiago tem como objetivo auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Quem são os leitores de Tiago? Judeus que estavam dispersos pelo mundo antigo. Por quê? Dado a época aqui, nós podemos perceber que a igreja estava passando por uma intensa perseguição ainda por parte dos judeus. Os romanos ainda não estavam pegando pesado. Eles começam a pegar pesado depois da década de 60, quando Roma pega fogo por causa de Nero, que enlouqueceu, pôs fogo na cidade, e aí depois culpou os cristãos. Então o povo se revoltou e ali começou a perseguir os irmãos. Mas até então a perseguição já estava forte, só que somente por parte dos judeus. Então, Tiago escreve para poder tornar a fé cristã estimulante e prática para os irmãos. Tiago pode ser visto para o Novo Testamento o que Provérbios é para o Antigo. Vou explicar para você. Provérbios é um livro prático. Qualquer pessoa que lê entende que ali existem conselhos para a vida. Tiago é igualmente. Por isso que Tiago fala sobre a oração, Tiago fala sobre o jejum, Tiago fala sobre as esmolas, Tiago fala da vida. Então quando você lê Tiago, você entende de fato que Tiago está falando com você. Tiago é uma carta atualíssima. É uma carta para os dias de hoje. Ou quem é que não precisa dominar esse pequeno membro aqui que tem a capacidade de incendiar uma floresta? São palavras de Tiago. Então, Tiago é uma carta confrontadora. Tão confrontadora que Martinho Lutero acreditava que era uma carta de palha, que ela não deveria estar no cânon do Novo Testamento. E quer saber por quê? Porque enquanto Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz que salvação é pela graça, e aos Romanos, texto esse que mexeu com Lutero, o justo viverá pela fé, Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Tiago até confronta seus leitores dizendo assim, me mostre a tua fé e eu mostro as minhas obras. Tua fé sem as obras não serve para nada.
De fato, aqui, Tiago, ele não está anulando o sermão de Paulo, ele não está sendo contrário a Paulo. Existem hoje até muitas explicações para nós entendermos que os dois sermões, eles são complementares, eles não são antagônicos, eles são complementares. Imagina aí, professor, nesse momento uma árvore. Imaginou a árvore? Agora imagina uma árvore dando frutos. Pois bem, podemos ver os ensinos do apóstolo Paulo dizendo que a salvação é unicamente, exclusivamente pela fé, e os ensinos de Tiago dizendo que a fé não é suficiente para salvar, mas ela precisa das obras, como uma árvore cheia de frutos. Ou seja, não dá para você ter somente frutos e anular a árvore. Não dá para você ter somente a árvore e anular os frutos. Você precisa da árvore, porque com a árvore você tem mais frutos. Se você fica só com fruto, você não tem mais frutos porque você rejeitou a árvore. Se você tira os frutos e fica só com a árvore, para que serve uma árvore que não dá frutos? Então vamos entender Tiago e Paulo se complementando. Paulo diz que para você ser salvo, você precisa somente da fé. Ou seja, você não precisa de obra alguma. Então, não é a quantidade de coisas que eu faço que garante a minha salvação. Imagina aí, eu dou esmolas, eu ajudo as pessoas e tal, ok. Tudo isso aí vai ser útil para o meu galardão. Galardão é com base em obras. Agora, a salvação não. O que era necessário ter sido feito, foi feito na cruz do Calvário. Cristo fez. Então, eu estou salvo. Você está salvo. Agora, essa salvação declarada em Jesus, ela é atestada como verdadeira pelo próprio Senhor. Então ele olha para nós e o que ele enxerga em nós? Fé. E a fé não é uma coisa que pode se materializar. Uma pessoa que acaba de aceitar Jesus, ela não consegue materializar a sua fé e dizer assim, ó, olha o tamanho da minha fé para você entender o porquê que eu fui salvo ou como eu fui salvo. Não tem como. Mas Deus sabe se aquele coração de verdade se converteu ou não. O que seriam as obras, então, para esse cristão que recebeu Jesus? As obras seriam a demonstração desta alma que se converteu a Deus. Então é a prova de uma conversão às obras. Vamos entender isso melhor no livro do Gênesis. Quando Abraão teve fé em Deus, quais provas ele deu para mim e você de que ele acreditava em Deus? Ele saiu da sua terra, ele aceitou sacrificar o seu próprio filho, entre outras coisas. Se Abraão não tivesse feito isso, nós não teríamos uma prova da sua fé. Para Deus, não precisaria prova alguma, porque Deus sonda o coração. Deus já ia saber que Abraão se converteu. Agora, quando Abraão nos demonstra todas essas coisas, nos realizam todas essas obras, nós podemos dimensionar o tamanho da fé de Abraão a ponto de dizer assim, eu não seria capaz de sacrificar meu próprio filho, mas olha o tamanho da fé do Abraão. Ele teve coragem. Então esse homem tinha uma fé muito grande em Deus, ou seja, uma fé maior do que a minha. Então é isso que Tiago está falando. Tiago está criticando os seus leitores porque muitos deles tinham recebido a Jesus e estavam negligenciando coisas básicas da fé cristã, que era atender, por exemplo, órfãos e viúvas, como que entendendo que eles estavam salvos e não precisariam fazer mais nada. Só que Tiago está nos esclarecendo que a partir do momento em que eu recebo Jesus, mas o irmão vem a mim e me pede um socorro, ou até mesmo uma pessoa que eu não conheço, mas eu não dou o socorro necessário a essa pessoa, eu estou então negligenciando a minha fé. Eu não estou demonstrando o quão transformado eu fui pelo Senhor. Por quê? O próprio Jesus atendeu os órfãos, as viúvas, os necessitados. Então, automaticamente, eu estou negando a minha fé e a minha salvação entra em risco. Por quê? Porque eu não estou cumprindo a palavra de Deus, cujo princípio está em amar o próximo como a si mesmo. Para nós entendermos melhor, um dos termos que é utilizado aqui ainda no primeiro tópico Tiago ele faz um paralelo entre a ortodoxia e a ortopraxia. Orto no grego quer dizer reto. Doxa quer dizer doutrina. Então a ortodoxia é a doutrina reta, correta, irreparável, irretocável. O que seria a ortopraxia? Seria essa doutrina na prática. Então,
Quando nós falamos que uma pessoa é ortodoxa demais, nós queremos dizer que ela é religiosa, ela é cumpridora à risca da palavra de Deus. No entanto, é algo que está só no campo da subjetividade. Não há prática, não há exposição daquilo na própria vida. Então, entre a ortodoxia e a ortopraxia, Tiago diz: abre mão da ortodoxia. Deixa a religiosidade, vem para a prática, vem para a ortopraxia. O evangelho é algo que deve ser vivido na prática. O segundo tópico fala sobre o propósito da carta. Eu já comentei aqui, mas eu vou repetir, ó. Amadurecer na fé, os cristãos, ensiná-los a ter o controle da língua, a serem puros moralmente, a praticarem a justiça social, a terem coerência entre crenças, valores e ações. Tiago escreve com a intenção de fazê-los ser cristãos coerentes, ou seja, Tiago quer ensiná-los a não serem condenados de somente ensinar e não serem cumpridores daquilo que ensinavam. O terceiro tópico, a importância da carta. Estudiosos colocam o período da carta como após os acontecimentos registrados em Atos capítulo 8, que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos. Então, assim, eu falei a você no início que Tiago escreveu para os cristãos dispersos. Então, em que momento? Certamente essa carta é escrita depois de Atos capítulo 8, porque até então a igreja não tinha sido perseguida ao ponto de se dispersar. De Atos 2 até Atos 8, a igreja está em Jerusalém. A partir do capítulo 8, a igreja sai de Jerusalém, então eles se dispersam pelo mundo. Então é para esses que estão dispersos em razão das perseguições que Tiago escreve. E aí, uma das contribuições mais significativas de Tiago é a sua discussão sobre a relação entre fé e obras. Ele afirma que a fé sem obras é morta. Então, para os dias de hoje, a carta de Tiago ela é imprescindível, porque ela nos orienta à oração, ela nos orienta a agir. Então, aquele que tem fé em Deus, ele demonstra ao mundo o tamanho da sua fé através das suas obras, mesmo entendendo que isso não é uma condição para ele ser salvo, ele já está salvo. Então é assim, ó, todo salvo tem obras. Deu para entender? É isso mesmo. Professor, clica aí no link abaixo, entra no grupo Sala dos Professores EBD, clica no meu Linktree também para você ter acesso a tudo que eu produzo, com muito carinho para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal para que você, nas próximas semanas, tenha acesso a esse conteúdo maravilhoso que trago para você todas as semanas. A próxima lição, autenticidade em meio às provas e tentações. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço.